Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gilson Ange. Você está em português através da Bíblia. Pronomes relativos, um assunto muito importante, não só para os concursos, mas também para a interpretação de textos. Isso em qualquer banca e no nosso dia a dia também, para interpretar os textos, porque os pronomes relativos são elementos de coesão muito necessários. Eles são aqueles que retomam, recuperam, substituem um termo anteriormente expresso. Existem os variáveis e os invariáveis. Fica comigo, assiste o vídeo até o fim. Fica comigo, filho de Deus. Fica comigo, filha de Deus. Vamos ver os exemplos aqui. Está prestando atenção? Primeiro exemplo está em João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Como eu sei que esse que é um pronome relativo? Isso é bem simples. Você substitui pelo qual, a qual, os quais, as quais, conforme o termo. Aqui o pronome relativo que retoma o termo judeus. Então, se eu digo, substituo o que pelo os quais, dá super certo. Os quais. Confirmado. Esse que é um pronome relativo. Ele retoma, recupera, substitui um termo anterior. Aqui o termo judeus. No exemplo B, é o Salmo 68. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Olha só, aqui nós temos dois exemplos. O primeiro que, bendito seja o Senhor. Esse termo que retoma o termo o Senhor. Como é que eu sei disso? O mesmo esquema, eu substituo pelo qual. O qual de dia em dia nos cumula de benefícios. Confirmado. Esse que é um pronome relativo. O segundo que do exemplo B, o Deus que é a nossa salvação. Ó. Esse que retoma o termo Deus, o substantivo Deus. De novo, o qual é a nossa salvação. Confirmado. Esse termo que é um pronome relativo, que recupera um termo anterior. Você está ligadinho aí, meu amigo? Preste muita atenção. Que vá você fazer concurso ou não, os pronomes relativos são muito importantes para a coesão textual, para interpretar os textos, para responder as questões de concursos, para tudo em relação à língua portuguesa, para todo entendimento do contexto. Algo importante sobre a vírgula no pronome relativo, antes do pronome relativo. Nesse primeiro exemplo, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Veja, não há vírgula antes desse pronome relativo que. O que isso significa? Significa que esta oração é uma oração subordinada, adjetiva restritiva. O que significa, então? Significa que existem outros judeus que não criam nele. É valor parcial. Quando não há vírgula, a ideia é de parcialidade. Porém, vamos supor que houvesse uma vírgula antes deste que. Então, a oração seria uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Então, daria a ideia de totalidade. Mas não é o caso do versículo. No versículo, a oração é adjetiva restritiva, porque expressa parcialidade, pelo fato de que nem todos os judeus criam em Cristo. Exemplo C.
mas a todos quantos... Opa, aqui o pronome relativo já é outro. É quantos. O pronome relativo quantos vem precedido de tudo, todo, ou seja, este pronome e seus outros amiguinhos, quantos, quantas, eles substituem um pronome indefinido. D. Feliz é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Aqui nós temos os pronomes relativos cujo e cuja. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre todos eles. O homem cuja força, força que pertence ao homem, em cujo coração, coração que pertence ao homem. Os pronomes relativos cujo, cuja, cujos e cujas expressam a ideia de pertencimento, ou seja, a força que pertence ao homem e o coração que pertence ao homem, a este homem que é feliz. Daquele dia e hora, outro exemplo aqui em Marcos 13:32. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o Pai. Agora, pensa aí e me diga, essa oração que está aqui destacada, que estão no céu, é uma oração subordinada adjetiva. Ela é restritiva ou ela é adjetiva? Ela é restritiva, indica parcialidade. Olha, não há uma vírgula. Nós não temos uma vírgula antes desse pronome relativo. Mas, Edna, como é que eu sei? É mesmo pronome relativo esse quê? Vamos fazer aquela prova? Vamos substituir, já que aqui é a palavra anjos, antes do quê? Vamos substituir pelos quais, ver se dá certo? Os quais, ó, os quais estão no céu. Deu certo. Os quais estão no céu. Pois bem, então esse que aqui é um pronome relativo, expressando parcialidade, porque nem todos os anjos que existem estão no céu. Os pronomes relativos têm valor anafórico. Valor anafórico. Como assim? O fato de recuperarem um termo anterior. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O pronome relativo que retoma, recupera o termo Senhor e pode ser substituído pelo o qual e flexões. No caso aqui, só pelo o qual fez o céu e a terra. Exemplo 2. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Pronome relativo cuja. Cuja mente. Mente que pertence àquele. Jesus Cristo é a nossa paz, o qual, ó, Jesus Cristo, o qual, pronome relativo, o qual, normalmente ele é utilizado para retomar um termo que está um pouco mais distante do contexto. O qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Ô, Edna, mas esse que aí é pronome relativo? Sim, vamos tirar a prova? Vamos aqui. A qual estava no meio. A qual o quê? A parede da separação. A qual estava no meio. Pois bem, esse que realmente é um pronome relativo. Exemplo 4. De noite, busquei em minha cama aquele a quem... Peraí. Edna, me diz uma coisa, eu não estou entendendo. Por que esse pronome relativo aí, o quem, ele está com preposição? Esse A é preposição, não é? Sim, você acertou. Esse A é preposição, porque o pronome quem, o pronome relativo quem, ele exige a preposição. Aquele a quem ama a minha alma. A quem refere-se àquele, retoma o termo aquele,
está preposicionado porque o pronome quem exige esta preposição. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos seguir. Está aqui bem claro que o pronome relativo, os pronomes relativos, têm valor anafórico. Mas o que é mesmo isso, hein? O que é isso? Ele se refere a um termo anterior, por isso ele tem valor anafórico. E agora, uma coisa diferente aqui. Presta muita atenção, meu amigo, olha só. Minha amiga, vamos lá. O pronome relativo pode ter como referente um fato. Um fato? Aham, um fato. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Ai, não estou entendendo nada, Edna, não estou entendendo. Fiquei nervoso, fiquei nervosa agora. Como assim? Vou te explicar, presta atenção. Deus ressuscitou a este Jesus. Do quê? Do fato. Todos nós somos testemunhas do fato. É isso que o texto está dizendo. Do quê? Do fato. Que fato? De que Deus ressuscitou a este Jesus. Ele está dizendo, é uma fala de Pedro aqui, se eu não me engano, ele dizendo, Deus ressuscitou a este Jesus, do qual, do fato, todos nós somos testemunhas. Testemunhas. Todos nós somos testemunhas de quê? Do fato. Ok? Deus ressuscitou a este Jesus. Exemplo B. Matastes o príncipe da vida. É a fala de Pedro também, tá? Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. Ao qual, ó, outro pronome relativo, mas eu não quero falar desse aqui, não. Quero falar do que pode ter como referente um fato. Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. Do que, ó, do que todos nós somos testemunhas. Todos nós somos testemunhas de quê? Do fato. Que fato? De que Deus o ressuscitou dos mortos. Viu? Então, o pronome relativo, ele pode ter como referente um fato. Isso ocorre bastante. Então, você, meu amiguinho, fica ligado aí, minha amiga. Tá prestando atenção? Presta atenção nisso aqui. Agora vamos um a um. O pronome relativo que, especialmente o nosso amigo pronome relativo que, ele é chamado de relativo universal. Relativo universal, isso mesmo. Por quê? Porque ele é o mais utilizado. Ele pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas, no singular ou no plural, né? Essas pessoas ou essas coisas podem estar no singular ou plural, e o relativo que permanecerá igualzinho que o é, certo? O nosso socorro está em o nome do Senhor, o qual, olha, substitui aqui pelo qual. O qual o quê? O nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Detalhe, olha a vírgula aqui, expressando totalidade, só tem um. O nome do Senhor. Está específico, que fez o céu e a terra. Então, tem a vírgula, oração adjetiva explicativa. Um exemplo aqui do Salmo 124, versículo 8. Está prestando muita atenção? Fica ligado aí. O Pai que me enviou, de novo aqui, ó, que refere-se a o Pai. Só tem um, é único, olha a vírgula aqui. Ele mesmo testificou de mim. Jesus falando, aí é uma fala de Jesus. Aqui em João 5,37 é uma fala de Jesus, ok? O pronome relativo que pode ser precedido. Não dorme agora não, filho de Deus, acorda aí. Ei, filha de Deus, acorda, presta atenção aqui. Pode ser precedido, o pronome relativo que pode ser precedido de preposição. Vamos ver como é que funciona? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Vos ameis uns aos outros com que? O amor. Então, aqui há uma exigência da preposição com, tá certo? Por isso, algumas das vezes ela vai aparecer acompanhando o pronome relativo, de acordo com a regência dos verbos, ou no caso de ter o pronome quem, lembra? Vimos agora há pouco aí. Fica ligado, preste atenção.
Pronome pessoal do caso oblíquo também pode preceder o pronome relativo. Veja um exemplo aqui em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Eu sou. Esse ou aqui não é artigo, não, hein? Esse ou aqui não é artigo, preste atenção. Esse ou aqui é o pronome pessoal do caso oblíquo. Eu sou aquele. Ele é pronome demonstrativo, aquele. Aqui está como pronome demonstrativo, correspondente a aquele. Eu mesmo sou aquele. De novo, pronome demonstrativo, sou aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Que coisa maravilhosa, que coisa linda esta palavra. O Senhor falando em Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que, aquele que. Esse que é pronome relativo, sendo precedido de pronome demonstrativo. Pronome relativo quem refere-se a pessoas. Repete aí comigo, filho de Deus. O pronome relativo quem só se refere a pessoas. Vem sempre precedido de preposição. Já falamos disso, estou lembrando novamente. Quando ele tem um antecedente explícito. Vamos lá? Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Em quem? Em filhos de homens, em quem não há salvação. Salmo 145, versículo 3. Precedido pela preposição em agora, tá certo? Vamos seguir? O pronome relativo quem, opa, presta atenção, pode ser usado sem um termo antecedente? É isso mesmo, sem um termo antecedente. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem está falando isso, gente? É Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ó, oh, que coisa mais linda! A frase destacada, essa que está aqui, ó. Quem me segue não andará em trevas, pode ser entendida como aquele que me segue não andará em trevas. Esse quem é pronome relativo também. Outro exemplo, vamos lá. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Você está ouvindo essa palavra? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, corresponde à frase aquele que perde a sua vida. Então, esse quem, sem termo antecedente, é um pronome relativo também, por corresponder a estas frases que eu mostrei aqui para vocês. Tá ligado aí, filho de Deus? Tá ligada? Filha de Deus, você tá ligada? Vamos agora a um outro pronome, porque, olha, fiquem bem ligados, porque agora esse pronome onde, esse camarada aqui, oxente, ele tem história, é utilizado para indicar um lugar. Prestou atenção nisso? É utilizado para indicar um lugar, podendo ser substituído por em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais. E, de repente, veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. Ei, fica ligado aí. Por que este onde ele é pronome relativo? Porque ele recupera o termo casa. Exemplo B. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Onde? Um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Lucas 10, 38. O pronome onde só será pronome relativo quando ele recuperar um termo, um lugar.
Atenção, o termo onde pode ser? Pode ser um advérbio, pode ser um advérbio interrogativo ou um pronome relativo. Você quer entender como isso funciona? Então, acorda, acorda aí, acorda. Como advérbio, ele pode ser substituído por em que lugar, no qual lugar. João 21. Maria viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Ô, Edna, cadê o termo? Ele não está recuperando. Cadê o termo? Onde? Onde o quê? Não tem. Ele indica um lugar, porém ele não tem um termo antecedente. Ele não está recuperando nenhum termo antecedente. Por isso, a classificação desse onde é apenas de advérbio. Advérbio. Prestou atenção? Ele aqui é um advérbio. Outro exemplo. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazer o corpo de Jesus. Então, aqui, ó, João 20, os versículos 11 e 12. Onde jazer? Ou seja, tem um lugar, mas ele não está retomando nenhum lugar. Ele propriamente indica o lugar, onde jazer, ok? Por isso é somente um advérbio. Próximo exemplo. E disseram-lhe eles, mulher, por que chora? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Não sei o lugar onde o puseram. Não, ele não está retomando nenhum termo, mas ele mesmo indica um lugar. O termo onde é somente um advérbio, advérbio de lugar. Prenda bem isso aqui. Como advérbio, não retoma termo anterior. Vou repetir o que eu já disse. Seja para fazer concurso ou para simplesmente interpretar os textos, qualquer tipo de texto. Eu preciso saber essa matéria, Edna? Precisa. Os pronomes relativos são importantíssimos para o entendimento do texto. Mateus 18, 19 e 20. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque no lugar onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Advérbio de lugar. Ele não é um pronome relativo, porque ele não retoma termo anterior. João 20, 15 e 16. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, pensando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Veja, aqui o onde é o próprio lugar. Filho de Deus, filha de Deus. Não tem como você não aprender essa matéria. Fala a verdade. Advérbio, advérbio interrogativo. Agora, ele será um advérbio interrogativo. Ele fará uma pergunta direta ou indireta. Prestou atenção? Fica ligado aí. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Deus bem sabia onde ele estava, mas Deus estava perguntando, onde estás? Este onde não recupera nenhum termo. Ele simplesmente está fazendo uma pergunta relacionada a lugar. Exemplo 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Salmo 121. De onde? De que lugar me virá o socorro? Advérbio interrogativo, uma pergunta indireta. Ele será advérbio interrogativo quando ele introduzir uma pergunta direta ou indireta. Direta, Gênesis 3, 9. Indireta, Salmo 121. Vamos seguir?
Atenção! Não, não é para você ficar tenso, não fique tenso, não. Não, 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 não fica tenso. Só fica ligado, só presta atenção aqui. O termo onde pode ser o quê? Pronome relativo, sim. É isso que a gente está estudando, professora. Por que você não foi logo? E entrando, subiram ao sepulcro. Onde habitavam? Eu sempre rio quando eu leio esse versículo. Olha quanta gente morava nesse lugar. Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago, Atos 1:13. Onde habitavam? Ó, o lugar é o cenáculo. Então, esse onde recupera o termo cenáculo. Então, é um pronome relativo. Isso mesmo, muito bem. Próximo exemplo. E eis que o Senhor estava em cima da escada e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, onde estás deitado, eu darei a ti e a tua semente. Olha que coisa maravilhosa. Aqui é Deus falando com quem? Você sabe? Com Jacó. Esta terra, onde? Esta terra. Então, o onde retoma esta terra. Ok? Então, esse onde é pronome relativo. Por quê? Como pronome relativo, ele retoma, recupera um termo anterior. Você não vai esquecer isso nunca mais. Onde habitavam? No cenáculo. Tá? Provérbios 15:16 também é um exemplo. Depois você olha lá. Outro exemplo aqui, ó. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro, onde há inquietação. Já coloquei aqui para você, olha. Mas pode olhar na sua Bíblia também, claro. Uso errado do onde. Tem muita gente que usa o onde de forma errada, ignorando as normas gramaticais. Vou direto aqui, olha. Antônio fez várias recomendações ao filho. Onde? Oxe, mas onde aqui? Não é lugar. Então, está erradíssimo. A pessoa deveria utilizar assim, ó. Por isso fica evidente o cuidado que tem por ele. E não o onde. O onde só pode expressar lugar. Seja o onde, pronome relativo, seja ele advérbio de lugar, seja ele advérbio interrogativo, em qualquer das suas 3 classificações, ele sempre se refere a lugar. Não esquece isso não, filho de Deus. Filha de Deus, você entendeu isso? Quais são as matérias? Onde? Onde não, não tem nada a ver com lugar. Onde seu irmão é mais aplicado? A pergunta deveria ser em que ou nas quais seu irmão é mais aplicado. Cuidado, não use assim, não. Agora, o pronome relativo qual e flexões. Eles vêm sempre precedidos de um artigo. Esse qual aqui, ele sempre vem precedido de artigo. O qual, a qual, os quais, as quais. Vamos lá. Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. O ao qual retoma, recupera a expressão o príncipe da vida. O pronome relativo qual pode substituir o pronome que. Isso a gente já viu, né? Coloquei aqui só para marcar bem isso aí. Você está entendendo? Guarda o depósito que o qual te foi confiado. Recupera o termo depósito, o depósito. O pronome relativo qual normalmente retoma termo mais distante. Eu já tinha falado sobre isso, estou repetindo só para você não esquecer, tá? Olha outro pronome relativo aqui. Jesus Cristo é a nossa paz, o qual, está distante, por isso o qual, de ambos os povos, fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. A qual o quê? A parede da separação, a qual estava no meio.